pelo simples fato de você plantar milho, 29 mil dólares por ano. Dá mais de 2 mil dólares por mês. Dá mais de 7 mil reais para cada um, simplesmente para você plantar milho e depois não lhe compra o milho. A tonelada que lá custa 3.800 dólares, entregaram em Santos a 1.810. Quebrou os produtores brasileiros, né? Além de financiar o que for preciso. De 45 dólares a 70 por cabeça. Para ovelha e cabra. Dependendo de chover mais ou menos. 340 dólares por uma vaca por ano. Quando o Brasil entrou escancarado importando leite em pó da Europa, eles subiram o subsídio em 97 para 2.200 dólares para ela produzir leite lá para exportar para aqui. Tá certo? Quebrou a pecuária de leite de São Paulo. E vai chamar o produtor de inadimplente. Inadimplente é a mãe de Fernando Henrique, não é? Caloteiro, como ele chamou com os brasileiros, é a mãe dele, que pariu ele, que estava passando um calote no Brasil e no povo brasileiro. Não é? Bom, aqui é no ano de seca. Pega as dívidas zero, com juros zero a dívida passada e lhe dá um subsídio de 50% da ração. Você salvar e preservar o rebanho para quando voltar a chover você continuar produzindo. Então, como eu penso que é de interesse geral, repare, em 58 foi uma lei proposta por Aloysio Alves no Congresso. O ministro da Fazenda mandou o presidente vetar a metade. Era para financiar as fazendas do Nordeste. Lei Aloysio Alves. Para recompor pelo estrago da seca de 58, que na verdade foi um ciclo seco, e acabar com a filosofia das frentes de emergência. Quer dizer, na próxima seca, o governo financiaria num esquema que ficava pré-determinado na lei e acabava com as frentes de emergência do jeito que foram feitas. Bota a população para cavar cascalho de chibanca e deixa o rebanho morrerem. E o rebanho é a base da vida econômica e da sobrevivência do nordestino, tá certo? Veja, saiu por aí, olha. Não dá para ler, extinguir o fundo da seca, resolução 147. Isso foi o presidente Médici. O presidente Médici era um imperador do Brasil. O bicho era grosso, que só papel de rola-prego, não era? Mas mandava. Levaram ele para ver uma frente de emergência no Ceará. O João Agripino, que era o governador daqui na época, estava junto dele, o bicho chorou. Aquele monstro, rapaz, furado na venta, feito cão, chorou com a frente de emergência. De lá ele voou para Mossoró, fez uma lapa de discurso. No outro dia o Banco Central chegou o fiofó para a seringa. Baixou essa resolução 147, que só durou um ano. Então quando a seca veio de novo, pegou a gente nu do mesmo jeito, tá certo? E vai por aí. Programa São Vicente, Polo Nordeste, Programa Padecício, de frente de emergência. Nada consistente e perene. A Sudene, aonde eu fui, quem ainda está vivo do meu tempo, diz que a gente foi sócio fundador da Sudene. Ela deu o grande passo, dizendo o seguinte: a seca do Nordeste é muito mais uma crise na oferta de alimento à região do que uma crise na oferta de água. Quer dizer, a visão hidráulica da seca, que oficial vigorava até então, ela revogou. Não fez mais que isso. Não pode fazer. Cada Sudene expandir a fronteira agrícola da região em direção à pré-Amazônia maranhense para garantir a oferta de gêneros básicos ao Nordeste e adaptar a agropecuária da zona seca à seca. Adaptar a agropecuária da zona seca à seca significa encontrar as plantas compatíveis com o regime de chuva, os animais compatíveis com o regime de chuva. Não é trazendo vaca holandesa do Canadá, nem cabra-sana. Bom, ovelha as vacas. Eu queria isolar o chiqueiro das cabras e a cada ano 331 cabeças e 143 cabritos. Dava uma média de 305 animais adultos de 10 anos, com 129 cabritos. Cabrito aí era bicho com menos de 3 meses. Você não. Deu uma média de 88 que fica enfiando o búfalo num cordão lá em areia, chega lá em cá e enchia. Trabalham mesmo, viu?
Então 88 toneladas de capim. 164 toneladas de palma. Veja que varia de um ano para o outro. Dependendo do inverno, a gente começava a dar palma mais cedo ou mais tarde, mas é um número que representa uma média. Bom, para a gente raciocinar em cima. Casca de mandioca que eu conseguia comprar do Brejo, nos últimos anos não consegui mais, até hoje, porque fica caro por causa do frete, mas tinha. Farelo aí eram os concentrados que eu tinha que comprar fora. Para dar tanto assim as cabras, porque o motor delas é referido a queimar gasolina amarela mesmo, não é gasolina azul não, como vaca holandesa precisa ou cabra grande precisa, viu? Bom, e aqui diverso, pegava, no ano de seca faltava casca, comprava piolho de algodão, feno de não sei o quê. Pois bem. E no pasto eles calculavam. Tinha ano que não tinha o pasto, porque no saco, que era o que tinha lá, as cabras. Você consegue manter um rebanho de 350 cabeças de cabra e seus filhotes. Quer dizer, é um dado básico para montar uns projetos racionais de financiamento. 10% de abate e 15% de vender machinho e fêmea para os outros criarem. Aí é uma beleza. Isso é o que acontece com a caprinocultura do mundo inteiro. A economicidade de cabra começa com leite. Segundo lugar é pele. Terceiro lugar é que é carne. Aí é uma beleza você ver o meu estado importar de repente uma tonelada de bode boé dos Estados Unidos, especializado em carne. A realidade mundial da caprinocultura é aquela ali. 71. Era uma tal de buge. Buge e anglo-nubiana. Bom, aí a gente começou a comprar cabra pé duro no sertão, por todo canto. E os reprodutores foram buge e anglo-nubiana. A experiência que eu tinha de manejo era com boi. E aí eu ficava partindo do que eu sabia sobre gado para raciocinar em cima das cabras. Bom, bem depressa eu entendi que com buge, mais do que o outro, e em segundo lugar, como no piano, eu estava sendo vítima do mesmo problema que o gado do Brasil criou para cima do buzerá. Aí eu já tinha entendido que em matéria de boi, os brasileiros gostam de boi grande, sem se preocupar com a eficiência produtiva. De tal maneira, eu vou começar pelo fim. Se uma pessoa chegar junto de mim hoje e disser que ele tem um boi grande ou um bode grande e parar aí, eu não digo nada não. Agora por dentro de mim eu digo ruim. Tá certo? Aí logo eu entendi que bujo era cheio de menino quando começa a crescer assim, que bota espinha na cara. Só tem tamanho e safadeza, não é? Não tinha rusticidade, não produzia leite, só paria de um. E era desse tamanho assim, caneludo fino, e da orelhona. Quer ver, aqui no mundo da gente, quando diz eu tenho um boi raçado, eu comprei uma solta. Em matéria de orelha grande, o único bicho que ela fez que era eficiente foi jumento, viu? O bicho da orelha grande é normalmente ineficiente. Pegaram o rebanho do Zerá brasileiro, que era a maioria, e largaram boizinho em cima para fazer do Brasil, raçado. Porque o gado que tinha, chamado pé duro, era da orelhinha pequena, então raça era a orelha. A orelha é um pedaço do boi que a gente pode jogar no mato, porque o resto aproveita, não é? Então, baseado na orelha, fizeram grande. E lá vinha buge e nubiano. As canelas desse tamanho, fino. O lombo dessa largurinha e é grande. Bom. Então, dando aí mais atrás, já aprendi a conversa, e a gente entendeu que as cabras pé duro da gente. Se nós não sei qualquer um fosse conversar com meus meninos até um dia desse, e perguntasse qual era a raça boa, eles diziam pé duro. Tá certo?
Aí a gente teve que arrumar uma cabra da França, daquela raça ali, que é a Gurgueia, que eu queria usar um neto dela. Ela precisa parir 2 gerações para começar a se acostumar aqui. E aí é engraçado, a filha dela tinha que botar na manicure todo mês, as unhas eram mole. Nós estava a crescer, ela andava de joelho assim, com o traseirinho para cima. Um dia chegou um francês lá em casa, aí disse, aquela cabra, não sei o que, eu digo, não, o problema dela é que ela é sua conterrânea. Vocês botaram o apelido no gado da gente, nas cabras da gente, de pé duro, como se fosse uma coisa inferior, para vender os pés mole de vocês, a nós, olha. A unha dela não aguentava o chão daqui, se não botasse na manicure, ela começava a andar de jeito com o traseiro para cima, pé mole. Então, pé duro é que é bom. Tem o casco duro para aguentar a temperatura e a consistência do chão da gente, que é melhor que o deles. Bom, então a gente pegou a entender isso. E aí partiu para pensar em somar. As cabras aqui no Brasil foram abandonadas mesmo, na Caatinga, não é? Vou repetir, é um processo de seleção natural nela, no abandono da Caatinga, que do ponto de vista da função leiteira foi negativa. A melhor leiteira era eliminada, ou porque dava mamite, ou porque a boca não dava para ela produzir o leite que ela era capaz. Matava os cabrinhos de diarreia. Aí eu peguei a raciocinar, veja uma coisa, na hora da raça, das plantas, que dão certo no Nordeste, já tem um discurso dos técnicos, no semiárido é para plantar garoba, palma, capim-búfalo. Na hora da raça dos animais, que é um problema igualmente técnico, nenhum discurso tem. E repara uma coisa, se você for prestar atenção ao nome da raça dos bichos do mundo inteiro, a começar de galinha, Rod, Irlande Red, Rod, a ilha de Rod, primo de Rod Barrada. Vai para Carneiro, tem Suffolk, é do condado de Suffolk na Inglaterra, porque eu chamo Suffolk, porque o bicho aqui é mesmo assim. Não é? Bom, cavalo andaluz, vaca holandesa. Quer dizer, o nome da raça tem uma componente geográfica do lugar onde ela aconteceu. A Inglaterra, um paísinho vagabundo desse tamanho, a França é outra, a França é do tamanho da Bahia, um pedaço do Brasil da gente. A França tem 14 raças bovinas, cada uma na sua região. Aqui é o samba do crioulo doido. No manual de criatura rural do Brasil, por exemplo, o conceito de uma vaca de leite era que formada. Bom, aí quando a gente entendeu isso, nesse abandono das cabras na Caatinga, abandono mesmo, criada na Caatinga comum, sobretudo no Piauí e na Bahia, elas perderam um pouco a função leiteira. Em compensação, ganharam rusticidade, prolificidade, como gosta de parir, pare de 2 e 3, as cabras pé duro, e qualidade da pele. A pele das cabras pé duro do Nordeste é incluída entre as melhores peles do mundo. E você que cria ela e eu, a gente não ganha com isso não. Quem ganha são os cutumes. É do cutume para frente, para exportar para gringo. Aí a gente tentou somar. Então veja, a melhor notícia que eu tinha nas minhas conversas com os sertanejos era de que a cabra melhor era a cabra azul. Mas a Ariane, meu sócio, achava mais bonita a vermelha, que chamam Gurgueia, é aquela que é Alemanha, Pardalpina. Então a gente deu uma passada de um bode Pardalpina com a Gurgueia nossa, que era melhor para parir, de rusticidade e da qualidade da pele. Para você ter uma ideia, o sonho da gente era eu subir a produção de leite, que a gente tirava leite de tudinho. De 500 gramas era a média das Gurgueias pé duro. Eu peguei sobretudo em Serra Tailada, fui bater no Piauí atrás delas, catando. E arrumamos um bode Pardalpina. O sonho da gente era que elas passassem de meio quilo para dobrar a produção. 1 quilo de leite, 1 litro de leite por uma cabra dia já é muito leite com a cabra. Elas deram 2. Quer dizer, a gente teve a agradável surpresa e no processo de soma, tem que ser raciocínio de engenheiro, geneticista.
Genética é mais complicado, né? Às vezes você soma 1 mais 1 e não dá 2, ou então dá 4. Para a cabeça de engenheiro, isso é uma preocupação. Foi bem, aí deu aquilo ali. Por exemplo, as mães e as avós daquelas cabras eram um pé duro que eu fui pegar no Piauí, em Serra Talhada, no sertão todo, de Pernambuco para cima. E deu aquilo ali, que a gente ficou chamando Parada Sertaneja. E nessa hora é muito engraçado. Era Gurgueia, o nome dela nativa no Nordeste. Agora, o que é que fizeram os técnicos oficiais do Brasil? É um país do mundo onde as cabras nativas, inclusive alguém aqui usou a expressão, porque disseminou e todo mundo ficou dizendo SRD, sem raça definida, né? Estavam lá em Itapeboa, no ano da exposição nacional, o pessoal de Sobral. O centro de Capim está lá em Sobral. Mundo onde as suas cabras nativas são nativas como nós somos nativos. Não tinha nome. SRD, sem raça definida. Eu me virei para eles. Eu digo, me diga uma coisa, vocês não estão confundindo a noção de raça com a de padrão racial, que não foi oficializado no Ministério. Aí eles pararam para olhar para mim. Eu digo, porque o povo definiu. Raça é um consenso entre os criadores do bicho do mesmo tipo. O povo definiu, tanto que chama Gurgueia, Moxotó, Canindé, Marota, Cabazu, Surrão. E de cada um destaca uma peculiaridade. Agora, os padrões raciais, que vocês eram quem tinham que ter feito, os técnicos no Ministério, o rebanho de cabras do mundo, que é o do Brasil, naquela hora. Aí eles olharam para mim e concordaram. Eu digo, eu estou convencido que quem são SRD são é vocês. O povo definiu a raça. Eu não sei se vocês são... Isso eu disse me rindo, mas era... Eu digo, eu não sei se vocês são francês frustrado, português ressentido ou brasileiro vagabundo mesmo. Tá certo? SRD. O sexto rebanho do mundo, e o povo definiu a raça. Agora, o pior é que em termos oficiais é considerado SRD que não vale nada. Tem a melhor pele do mundo. Como os técnicos processaram isso e não passa por banco, por não sei quem, se você se meter com as SD, fica inadimplente mais depressa ainda. Não é? Bom, aí deu aquilo ali. Absolutamente fantástico. A média de aparição lá em cima. Bom, aí a gente animou e foi pegar a Moxotó. Quando eu aprendi qual era a Moxotó da França, era uma chamada alpina francesa, ou alpina mantelada, tem uma manta preta no traseiro. Arrumamos um bode desse, botei num rebanho Moxotó, que eu catei de uma mão só, a pelagem do Moxotó dominou. Então, se a pelagem é um sinal de pureza racial, a Moxotó da gente era muito mais pura do que a daqueles vagabundos da França. Tá entendendo? Tá ali, ó. Bom, aí elas ficaram ainda mais rústicas e menos produtivas do que as vermelhas. Agora, enquanto na Carnaúba as vermelhas davam 2 crias, essas daí que é na outra fazenda davam 3. Tá certo? Bom, aí eu acho que está na hora de eu chamar a atenção de vocês para a outra. Realizado em leite, por um lado, carne do outro, é coisa do povo do clima temperado, europeu. Tá entendendo? A grande vantagem do Brasil sobre os outros países é que você tem as 3 coisas, as 2 coisas, carne e leite na mesma vaca. É o conceito da dupla função, que no caso da cabra são 3, por causa do valor da pele. Que a gente dispõe das melhores peles do mundo. Bom.